Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de cada um de vocês que chegaram até esse vídeo. Hoje é dia 10 de maio de 2021, manhã de segunda-feira, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus para a nossa meditação. Antes gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça parte dessa família, não deixe de ativar o sininho das notificações, para que o YouTube, conforme eu for postando vídeos aqui posteriores, o YouTube possa te notificá-lo, para que você então possa estar voltando aqui para acompanhar os demais vídeos que eu estarei postando, se Deus assim permitir. E gostaria de pedir também que, se você sentir no teu coração, ajude a divulgar o canal, ajude a compartilhar a palavra de Deus, tá? Em nome de Jesus, seja um atalaio do Senhor na terra, ajude a divulgar, e eu tenho por certo que você será abençoado, tá bom? A palavra que eu gostaria de compartilhar nessa manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso 22 a seguir. Eu vou ler aqui o texto todo para que vocês possam entender o enredo dessa história, tá bom? Mas a palavra que eu quero ministrar está no versículo 28, 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Vou ler de novo o versículo de número 30, o que eu quero tomar por base para minha ministração agora nessa manhã. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Estava aqui pedindo uma orientação de Deus para me poder trazer um versículo, uma palavra de Deus nessa manhã. E o Espírito de Deus falou ao meu coração dentro desse contexto aqui, ó. E Deus me deu até um tema aqui para poder ministrar essa palavra, que é vencendo as adversidades olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Eu não vou explanar todo o contexto dessa palavra, até porque eu quero resumir ela em poucos minutos aqui, para não ficar algo cansativo para vocês. Mas aqui, a palavra de Deus diz que Jesus ele dá uma orientação para os seus discípulos, para chegarem até outra margem do mar da Galileia, ou do lago da Galileia, ou o mar de Genezaré, ou o mar de Tiberíades. E ele dá uma ordem para os seus discípulos, mas nessa ordem que Jesus dá, ele sobe para o monte para poder orar. Há pouco, Jesus já havia perdido o seu primo João Batista. Estava triste, mas ainda a Bíblia relata que, antes do versículo 22, que Jesus alimenta uma multidão, e depois ele dá essa ordem para os seus discípulos, para que eles pudessem atravessar o outro lado do mar da Galileia.
E nesse interim Jesus sobe para o monte para poder orar. Era um costume que Jesus tinha de orar todos os dias, todas as madrugadas, e estar aos pés de Deus para poder buscar ali força para ele cumprir o ministério que Deus tinha dado para ele cumprir na terra. Sendo ele Deus, ele também aqui na terra, ele estava como homem. Por isso, ele iria também, como enfrentou as adversidades, os problemas, as lutas, as batalhas, tristezas, alegrias, tal como você e eu enfrentamos dia a dia, hoje, diante da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que os discípulos, então, eles entram mar adentro e vão sentido mar adentro, sentido a outra margem do lago. Só que quando é de madrugada, se levanta os ventos fortes contra o barco. Só que Pedro, Tiago, João, André, João, eles eram sócios ali na pesca, eles conheciam ali daquele lago, né? Eles eram homens assim instruídos em relação à água, porém eles agora estão enfrentando, juntamente com os demais discípulos, uma tempestade muito forte, que levou eles a ficarem ali meio que desesperados. Só que a palavra de Deus vai relatar que Jesus, ele está, embora na visão dos discípulos, não presente com eles, mas a Bíblia relata que Jesus, do monte onde estava orando, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo mar adentro, diante dos discípulos. Jesus estava acompanhando, né? Jesus estava por dentro. Jesus não perdeu os discípulos de vista, embora os discípulos pudessem naquele momento estarem se sentindo sozinhos. E diz a palavra de Deus que cerca então quando Jesus está vendo que a tempestade ali está forte contra a vida dos seus discípulos, na quarta vigília da noite, ele vai andando sobre as águas. Ou seja, ele vai se manifestar diante dos seus discípulos de uma maneira que eles ainda não haviam visto. Jesus andando por sobre as águas. E Jesus então, entre as 3 horas da manhã e as 6 horas da manhã, Jesus então vai se manifestar a eles para poder fazer com que aquele vento cesse. E a Bíblia vai dizer aqui nesses versículos que eu li, que eles, quando viram Jesus se manifestar a eles de uma maneira que eles ainda não haviam visto, eles ficaram com medo e gritaram, achando que Jesus era um fantasma, por conta dos ventos que estavam vindo sobre aquele mar, os ventos fortes, aquele problema que eles estavam enfrentando. Eles acabaram olhando ali e acharam que poderia estar tendo uma visão, que Jesus seria um fantasma ou alguma coisa nesse sentido. E aí Jesus logo libera uma palavra e ele diz: calma, sou eu, não temais. No meio daquela tempestade, Jesus lança uma palavra de conforto e de consolo para os seus discípulos e vai chegando até a eles. Mas o texto aqui que eu queria pegar por base para pregar vai dizer que Pedro, quando viu a Cristo, ele falou: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus pegou e falou: vem, Pedro, pode vir. Vocês conhecem essa história. E aí Pedro então ele começa bem. Ele teve uma ousadia que os demais apóstolos, os demais discípulos dentro do barco não tiveram. Tudo bem. Muitos contestam quando Deus traz essa mensagem nos nossos corações para poder ser pregada. Só que eu vejo que Pedro ele começou bem, mas diante de Deus não é só começar, é terminar também. Nesse momento que Pedro teve foi uma experiência para ele, e a gente bem sabe que de fato ele terminou bem o seu ministério diante da presença de Deus. Ele foi bem sucedido, ele cumpriu a missão a qual Deus havia designado para que ele pudesse cumprir em terra. E se faz necessário que seja assim também na sua e na minha vida. Mas o que eu gostaria de dizer é que Pedro então ele desce mar adentro, começa a caminhar. Só que a Bíblia vai relatar que ele começou bem, mas depois, por meio dos ventos, ele desfocou, ele tirou o olhar de Jesus.
e começou a reparar na força do vento. E aí os ventos bateram sobre a sua vida e logo ele ficou com medo. Por quê? Porque o olhar dele não estava fito em Cristo. Ele deixou de olhar para Jesus por um breve momento. E esse breve momento começou a fazer toda a diferença. Porque quando ele tirou, ainda que por um momento, os olhos de Cristo, ele começou a afundar. E é isso que acontece na sua e na minha vida. Quando tiramos os olhos de Cristo e passamos a olhar os problemas que muitas vezes se mostram fortes, maiores do nosso lado. Pedro, se ele não olha para os ventos, ele iria até a Cristo. Com toda certeza daria um abraço ali em Jesus e depois ambos voltariam para o barco. Mas esse texto aqui é narrado já para nos dar um exemplo, para deixar para nós de exemplo, que na verdade não podemos ficarmos focados nos contratempos, nas lutas, nas dificuldades, porque com toda certeza, se fizermos isso, vamos se afundar no mar das tristezas, das angústias, da ansiedade, das desilusões, e vamos acabar nos frustrando, porque por um breve momento tiramos os olhos de Cristo. O que não pode acontecer. Muito pelo contrário, quando as adversidades vêm, que elas vêm e são notórias nas nossas vidas, nossos olhos têm que estar inteiramente voltados a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Só assim você e eu vamos conseguir passar pelos obstáculos, passar pelos ventos das provações que nesse momento está assolando a sua e a minha vida. Por que Deus trouxe essa mensagem aqui hoje? Porque você está passando pelas dificuldades, porque você está passando pelas portas, pelo estreito. Jesus está te contemplando, embora você, por meio desse vento, está achando que Jesus, ele perdeu você de vista. Mas na verdade é você que por um breve momento perdeu Jesus de vista, mas ele jamais te perdeu de vista e nunca te perderá de vista. Mas então você está aí passando pelo vento, pela prova, pela luta, e você parou de olhar para Cristo por um breve momento. Então a palavra de Deus te orienta e me orienta aqui hoje a olharmos para Jesus, para que nós possamos sobressair desses obstáculos que estão diante de nós. O segredo é olhar para Jesus. Quando Pedro parou de olhar para Cristo, ele começou a afundar. E quando você para de olhar para Jesus, você afunda também. Nas tristezas, como eu disse aqui, nas ansiedades, em excesso. Achando que Deus perdeu você de vista, achando até mesmo que você não vai conseguir sair dessa situação sua, mas você só está assim porque você desfocou, você tirou os olhos de Jesus. Volte a olhar para Ele nessa manhã, segundo dia da semana, segunda-feira. Coloque os seus olhares de volta em Jesus, para que você possa vencer esse contratempo que você está enfrentando aí. Volte a orar com fé, a buscar a presença de Deus e a saber que Ele que está no controle e que há uma palavra de Jesus liberada sobre a sua vida. Então continue seguindo em frente. Os discípulos, eles foram orientados por Jesus a passar para outra margem, porque Jesus tinha um propósito lá em Genezaré, de curar muitas pessoas enfermas que estavam naquela localidade. Essa tempestade que veio sobre os discípulos não era algo que eles provocaram, mas que Jesus permitiu, sabia que ia acontecer, e permitiu com que eles passassem por ela.
Então não é diferente na sua vida. Há uma palavra liberada sobre a sua vida. E você está aí caminhando, sentindo aquilo que Deus tem para a tua vida. E os contratempos agora te sobreveio. Os ventos bateram, sopraram contra a sua vida. O vento das provas, das lutas, das dificuldades. Mas não perca o foco de Cristo. Não tire os olhos dele. Há uma palavra de Jesus sobre você, liberada. É Ele que está na dianteira do seu barco, então permaneça firme, volte a olhar para Cristo. Não fique olhando para os seus momentos aí não. Não fique olhando para que os seus olhos naturais, os olhos da razão está te mostrando agora não. Porque os olhos da razão, eles vão mostrar só dificuldades, só contratempos, só portas fechadas. E dá a impressão que esse problema seu é insolúvel, não tem solução. Não, é porque você olha para você e já vê que não há mais o que fazer. Tudo aquilo que você poderia ter feito, você já o fez. Porém, todavia, os problemas continuam. E agora você necessita inteiramente de uma providência de Deus sobre a sua vida. Então permaneça olhando para Cristo. Porque o Deus que está permitindo esse problema, também já tem a hora marcada para te tirar dele. Tá? Para cessar esses ventos contra a tua vida. Mas você, para que isso aconteça, você não pode desfocar. Volte a olhar para Cristo. Volte a olhar para Ele. Volte a andar por fé. E eu tenho por certo que o nome de Deus vai ser glorificado sobre a sua vida. Amém? Fique com essa palavra nessa manhã. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. É em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença nessa manhã de segunda-feira, Pai. E eu quero orar, Senhor, pelo teu filho e pela tua filha, que se achegou até esse vídeo, Pai. Bem sei que foi impulsionado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que o teu filho e a tua filha chegou até esse vídeo e tem assistido até o final e está agora ouvindo esta oração. Pai, toma eles em tuas mãos, livra-os de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, a tua palavra que relata que depois que Pedro esteve com Jesus por sobre as águas, que ambos voltaram para o barco, o vento cessou, Senhor. E eu creio que não é diferente na vida minha, na vida do teu filho e da tua filha que está ouvindo esta oração. Pai, eu creio que o vento já está cessando, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, eu creio que o milagre já está à porta, Pai. Eu creio que a tua providência, Senhor, já está a caminho, Senhor, do teu filho e da tua filha. Eu creio que a restauração, Senhor, já foi enviada da tua parte, Pai, já está chegando na vida do teu filho e na vida da tua filha. Eu creio, Pai, que as portas abertas já está, meu Pai, a luz diante dos teus filhos. Eu creio que o milagre já está acontecendo, já está sendo materializado, Senhor, na vida do teu filho e na vida da tua filha. Pai amado, Pai querido e santo, nos ajude nessa caminhada, Senhor, a permanecermos firmes diante da tua santa e poderosa presença. Nos ajude, Senhor, a vencermos os contratempos, os vendavais que se levantam contra as nossas vidas. Nos ajude, meu Pai, a passar pelos obstáculos que diariamente são postos, meu Pai, em nossos caminhos. Nos ajude, meu Pai, a driblarmos as adversidades, as dificuldades, Senhor, e não perdermos o olhar, Pai, não tirarmos o olhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nos ajude a ficarmos em pé, firmes, meu Pai, inabaláveis, diante da tua santa e poderosa presença, porque queremos ver, meu Pai, o cumprimento de todas as promessas que o Senhor fez a cada um de nós, ó Pai, para a glória do teu santo e poderoso nome. Pai amado, Pai querido e santo, joga por terra toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, meu Pai, toda oração contrária contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha, em nome de Jesus é o pedido que eu lhe faço. Pai, restaura a saúde, restaura a vida financeira, restaura a
vida espiritual, restaura a vida ministerial, restaura a vida sentimental, ó Pai, do teu filho e da tua filha. Nesta manhã, ó Deus, é o pedido que eu lhe faço, Senhor. Restaura famílias rachadas aqui nesta manhã, Senhor. É o pedido que eu lhe faço em nome de Jesus. Pai, que esta semana venha ser uma semana de respostas, que venha ser uma semana de portas abertas na vida dos teus filhos, que venha ser uma semana de renovo, de restauração, de milagres, Senhor. Que seja uma semana que nós possamos, ó Pai, ver o teu agir sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, meu Pai, sobre tudo aquilo que engloba as nossas vidas, Pai, em o nome de Jesus. É o pedido que eu lhe faço, e permaneça conosco no decorrer deste dia, livrando cada um de nós, guardando, Senhor, a cada um de nós debaixo da sua destra fiel. Pai santo, amado e querido, nos dê a sua paz nessa hora, nos dê alegria no teu Espírito Santo, e nos dê, Senhor, a convicção que o Senhor está à frente do nosso barco, meu Pai, e por conta disso a vitória é certa, Pai, em nossas vidas, para a glória do nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, assim eu termino aqui essa minha oração, já crendo no milagre e já te agradecendo, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos aqui de volta, tá bom? Com mais um vídeo, com mais uma palavra para a nossa meditação. Que Deus vos abençoe grandemente. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.